Acontece agora 4h33 para a gente falar de um outro assunto essencial. Saúde é essencial, segurança é essencial, mas Nossa, educação permeia tudo isso, né? exatamente, Não há um Agostinho. país que tenha segurança, que tenha saúde, se não tiver educação. E para falar sobre esse tema, está com a gente aqui para nossa satisfação o Olavo Nogueira Batista Filho, que é diretor executivo do Todos pela Educação. Olavo, muito obrigado por atender o nosso convite e parabéns. 15 aninhos de Todos pela Educação, né, Olavo? Olá, boa tarde, Agostinho. Boa tarde, Sônia. Tudo Boa bom, tarde a Olavo? todos os Seja muito ouvintes. bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo convite, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E obrigado, Agostinho, pelos parabéns ao Todos pela Educação. É isso, 15 anos de nascimento hoje. É isso, e lógico, há muito a comemorar sempre, né? Sempre. E vocês têm mostrado isso ao longo desses 15 anos. Achei que era mais, inclusive. Para falar a verdade, achei que era mais. Isso deve ser bom. 15 Deve anos mostrar, intensos, né? deve demonstrar que vocês estão presentes nos vários temas que envolvem essa área tão sensível e tão maltratadinha, né? Aqui no Muito Brasil. maltratado. E um episódio dessa história é esse do Enem desse ano, né? Que a gente não sabe ainda, e é por isso que eu queria começar com essa pergunta para você. Que perfil nós temos hoje nesse Enem de 2021, hein, Olavo? Bom, Agostinho, esse episódio do Enem, ele acho que é mais um triste exemplo de um momento muito ruim para a educação brasileira. Por um lado, em função da pandemia, claro, mas por outro, por conta da gestão do governo federal. No caso do Enem, a gente terá, né, nessa edição agora, que deve ocorrer no fim desse ano, o menor número de inscritos desde 2007. Né? Ali, a partir do momento em que o Enem ele passou a ter uma vinculação a mecanismos de democratização do ensino superior, né? O que ocorreu ao longo da última década, fundamentalmente, foi um recorde atrás do outro, ano após ano, né? Número de inscrições. Né? Chegamos a algo próximo de 7 milhões há alguns anos atrás, e aí temos observado nos últimos anos uma queda, mas uma queda muito acentuada no ano passado e fundamentalmente nesse ano. Agora, é importante a gente entender que é uma queda que tem sido desigual entre os diferentes perfis de estudantes. Né? O que a gente tem no número de inscritos ou no contingente de inscritos esse ano é um impacto maior nos estudantes e nas populações negras, pardas, indígenas. Isso se dá, infelizmente, em função do cenário da pandemia, que impactou de maneira mais forte essas populações, mas não só. Né? Também houve uma decisão, ou melhor dizendo, uma não decisão por parte do governo federal, no que diz respeito à taxa de isenção, né, do Enem, que agravou esse cenário. Olavo, aproveitando isso que você está falando, que é muito importante, né? Os vários passos para trás que, em termos de educação, né, o Brasil deu, o mundo, de uma forma geral, por causa da pandemia, mas vamos falar especificamente aqui do nosso país. Primeiro com essa divisão de alunos que podem com o digital e os que não podem, os que têm condições e os que não têm condições, né? Redes que são um verdadeiro desastre, quer dizer, não tem como todos acompanharem de forma igual. Como é que vocês avaliam esses estragos e como andar para frente, já que a gente vai ter que correr um pouco contra o tempo? Bom, pré-pandemia, o Brasil já tinha um desafio imenso na educação básica, apesar de avanços importantes ao longo das últimas 3 décadas em inúmeros indicadores. Fundamentalmente, a gente ainda tinha, pré-pandemia, uma fotografia ainda bastante crítica. Né? E a pandemia veio para aprofundar esses desafios. Uma frase que tem se tornado tanto quanto batida, acho que agora quase 2 anos desde o início, 1 ano e meio desde o início da pandemia, é que ela escancarou as desigualdades na educação. Né? Isso a gente viu em diversos episódios. Um deles você mencionou, Sônia, que foi a desigualdade quanto ao acesso ao ensino remoto, né? Fundamentalmente as condições de acesso aos equipamentos tecnológicos, à internet.
Nós temos observado nas inúmeras pesquisas que estão saindo nesses últimos meses sobre os impactos da pandemia, né, em diversas vertentes, né, não só educacionais, mas também não educacionais. Também a gente vê ali brutais desigualdades nesses efeitos. A gente vê desigualdades importantes nos riscos, né, de evasão e de abandono escolar. Enfim, o que a gente de fato observa é que essa pandemia ela afetou todo mundo, todos os estudantes, né, da educação básica e no ensino superior, mas, sobretudo, impactou os estudantes mais vulneráveis, os estudantes mais pobres, e que no Brasil, né, tem CEP e tem cor. Nós estamos falando fundamentalmente dos alunos negros, dos alunos pardos e dos alunos indígenas. Então, por isso que esse episódio do Enem, repito o que disse há pouco, é mais um exemplo, né, mais um retrato dessa desigualdade sendo refletida em uma área absolutamente central, né, não só para o avanço, né, individual de cada um dos estudantes jovens que buscam no Enem a porta para uma vida melhor, mas fundamentalmente é um impacto no coletivo, né, no país. É disso que nós estamos falando no fim do dia. Olavo, e aí eu fico me perguntando aqui, se a gente começar a fazer tudo certo a partir de agora, tudo certo, uma coisa incrível, consciência invade o nosso país aqui, a gente começa a acertar tudo na educação. Em quanto tempo a gente recupera essa perda toda desse 1 ano e meio, né? Porque eu não sei se foi o Todos pela Educação, eu li em algum lugar que havia um cálculo que cada ano perdido, porque essa educação à distância, eu me engano, é que eu gosto, né? Raramente, em pouquíssimos casos, acho que de fato ela conseguiu. Só para te pegar um gancho do que você está falando, Agostinho, antes de você concluir sua pergunta, eu fui em reportagem em casas de famílias que a mãe tinha um celular para 4 filhos estudarem pelo mesmo celular sem crédito. Um desastre, como você mesmo descreveu. Lamentavelmente não existe. Acho que é uma alternativa que em algum momento vai virar algo mais significativo, mas para a nossa realidade hoje é uma ficção. Mas a pergunta é essa, Olavo, se a gente começar a acertar agora, em quanto tempo a gente volta ao que a gente tinha, que já não era bom antes da pandemia? Agostinho, de fato a gente tem um cenário absolutamente desafiador, né? A gente já sabe pelo menos 3 coisas a respeito dos impactos da pandemia. O primeiro é que incide de forma múltipla, né? Não é só um impacto de natureza educacional, de aprendizagem propriamente dita, mas também efeitos emocionais, efeitos sociais, em alguns casos, inclusive, efeitos de ordem física. A segunda coisa que a gente também já sabe é que são efeitos com repercussão duradoura. E, por fim, como falamos agora no primeiro bloco, impactos que incidem fundamentalmente nas populações mais pobres. Então, dado esse diagnóstico, é fundamental a gente ter em mente de que será preciso uma ação muito vigorosa, muito contundente, de curto, médio e longo prazos para fazer frente a isso que se impôs, né? Não podemos ter o entendimento de que, na medida em que as escolas finalmente, felizmente, começam a reabrir agora, de que basta reabrir as escolas e que automaticamente os problemas se resolverão ao longo do tempo, né? Sem que haja uma ação intensiva, contundente, intencional, né, para fazer frente ao que se passou, a gente dificilmente vai ver dias melhores nos próximos anos. Sobre a sua pergunta, quanto tempo para a gente conseguir reverter esse cenário caso a gente acerte? Olha, aqui a boa notícia, Agostinho, é que a gente, felizmente, tem no país, ao longo das fundamentalmente últimas 2 décadas, mas sobretudo na última década, nos anos 2010, algo inédito no cenário educacional brasileiro, que é experiências de sucesso em grande escala, né? Nós temos o caso do Ceará na alfabetização, nós temos o caso do ensino médio em Pernambuco, nós temos Teresina, no Piauí, como a melhor capital, sendo uma das mais pobres. Nós temos Coruripe, em Alagoas, demonstrando que dá para fazer um belíssimo resultado, mesmo em condições adversas. Ou seja, a gente tem nessas experiências o caminho, a inspiração, e nós temos ali um bom indicativo, e aí sim, respondendo diretamente a sua pergunta, de mais ou menos quanto tempo demora para você conseguir melhorar o sistema educacional e colher, né, resultados educacionais
expressivos. Em todas essas experiências que eu mencionei, a gente está falando de algo em torno de 8, 10, 12 anos de política pública muito bem formulada e, sobretudo, muito bem implementada, com uma variável central, que é a continuidade política, independentemente das trocas de governo. Então, em condições normais, Agostinho, Sônia, nós estamos falando de um bom trabalho feito durante 8, 10, 12 anos, é capaz de render frutos muito expressivos. É claro que com a pandemia agora o desafio torna-se mais difícil, mas, de novo, se a gente olhar para aquilo que já deu certo, para aquilo que a gente já fez acontecer no Brasil, é possível enxergar esse desafio, pelo menos sob a perspectiva do copo meio cheio. É possível fazer a diferença, mas vai exigir muito investimento, muita prioridade política, muita energia para a gente poder dar uma resposta, né, à altura desse desafio que se impôs. Pois é, Olavo, é que você cita agora estratégias regionais, estratégias estaduais que estão dando certo, e isso é para se comemorar, mas existe uma estratégia federal, uma nacional, algo que exista um plano para esses jovens no futuro, em termos de educação? Esse é o grande problema do atual governo federal, né? Nas gestões anteriores do Ministério da Educação, você poderia discordar dos caminhos que estavam sendo pensados, se as propostas eram muito centralizadas ou pouco centralizadas, mas fato é que tinha-se ali pelo menos uma tentativa de se estruturar uma ação nacional, com algum grau de coordenação nacional com relação a um projeto educacional, né? E o que a gente vê nesse governo federal, na verdade, é a ausência, né, de um projeto de educação em escala nacional, né? A gente tem, na verdade, um não Ministério da Educação, né? Um Ministério da Educação que não busca criar um projeto que articule União, Estados e municípios. A gente tem um Ministério da Educação que não busca coordenar qualquer política pública educacional. A gente tem um Ministério da Educação que, nessa pandemia, se ausentou, se omitiu de qualquer esforço de concertação e de articulação com os estados e municípios para fazer frente ao desafio que se impôs. Então, acho que esse é o grande gargalo, né? A gente hoje tem os estados e municípios navegando a sua própria sorte. As únicas políticas que foram gestadas pelo governo anterior de cunho nacional, felizmente, seguem andando, mas seguem andando por conta dos estados e municípios, que são a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular. Mas fato é que, num país com dimensões continentais, uma estrutura federativa e muito desigual, a ausência do governo federal ela é muito sentida, né? Então, esse talvez seja o grande desafio que a gente enfrenta hoje, que é, para além, né, de um cenário muito desafiador imposto pela pandemia, um governo federal absolutamente omisso e ausente no que diz respeito à coordenação de uma política, né, nacional para a educação. Um ministro ausente que, quando resolveu aparecer, pelo amor de Deus, né? É melhor ter ficado ausente, né? Vamos combinar que cada enxadada é uma minhoca, hein, Olavo? Pois é, nas últimas semanas, nos últimos meses, foram várias as manifestações inadequadas e, para ser generoso aqui no termo, né, mas que demonstram, acima de tudo, um MEC que não tem como objetivo principal a melhoria da educação, né? Acho que está cada vez mais claro que nós estamos falando de um Ministério da Educação que busca servir a um projeto de poder e, fundamentalmente, a uma lógica de guerra cultural, né, de travar uma guerra cultural, tendo o Ministério da Educação como um dos principais instrumentos. É exatamente o que a gente não precisa no campo da educação, como vocês bem colocaram na introdução, a despeito de muitos avanços, uma área que carece ainda de muita estrutura, de muita consistência para a gente poder ofertar aquilo que lá em 2006, Agostinho, quando Todos pela Educação surgiu, né, foi o grande mote e segue sendo o nosso grande mote, que é o entendimento de que a verdadeira independência do nosso país, né, ela só virá com educação de qualidade para todos. Então a gente ainda está distante disso, mas não ter um projeto, né, claro, né, que articule União, Estados e municípios é um grande entrave e exatamente o que a gente não poderia ter num cenário tão difícil como o atual. Olavo Nogueira, diretor do Todos pela Educação, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Bandeirantes Acontece. Volte sempre, Olavo.
Obrigado, Sônia. Obrigado, Agostinho. Mais uma vez, prazer estar com vocês. Abração.